Deus no controle sempre. Amém? Pessoal, eu quero, nesse meu vídeo aqui, quero poder falar com você sobre muita coisa que é importante, muita coisa que precisa muitas vezes ser explicada, ser ensinada, e às vezes não é, né? Nós vivemos em um país onde as pessoas, elas muitas vezes são rotuladas, né? Elas muitas vezes são julgadas por aquilo que elas defendem. Mas o fato é que nós precisamos defender aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, né? E não me admira se alguém negar Jesus, porque muita gente tem lá a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar. Mas uma coisa é certa, Deus ele está no controle e Deus é quem vai nos tirar desse momento, né, dessa crise, né, vamos dizer assim, em que está o país mergulhado. Então você que serve ao Senhor, você que crê no Senhor, não ceda às provocações, não ceda às coisas que as pessoas estão muitas vezes falando de você, né? Nós temos crises, né? Nós vivemos crise política, crise religiosa, crise institucional, todo tipo de crise que hoje nós estamos vivendo, elas advindas, né? São crises oriundas de pensamentos, né, de ideologias, são crises que as pessoas, elas de uma certa forma, elas acabam absorvendo e elas trazem certas crises para a sua vida. Então eu quero falar para você que está me ouvindo que Deus, ele é Deus, mesmo que você aceite ou não, ele vai continuar sendo Deus. Agora, eu quero aproveitar esse meu comentário, né, como tantos que eu posto nas redes sociais, e também quero aí perguntar ao pessoal que está me vendo aqui agora, o Juninho, né, o Serginho, que está me ouvindo, que está me vendo, como que está o som aí? Né, você que está podendo me assistir agora aí, me dá um ok se o som tá bacana aí para a gente continuar a nossa live, né? O Anderson também está nos acompanhando. Se o som estiver bacana aí, me dá um ok para me fazer aqui alguns ajustes necessários. Amém? Pessoal, eu quero falar sobre fé. É algo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para viver, têm dificuldade para expressar a sua fé. Então, independente de quem está ou não servindo ao Senhor Jesus, ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus porque ele é Deus. E uma coisa muitas vezes me chama a atenção é que as pessoas, elas muitas vezes estão com medo pleno da pandemia. E não é novidade que realmente elas tenham medo, porque ninguém quer ser contaminado, ninguém quer ficar hospitalizado, ninguém quer ficar aí sobre os caprichos, né, do poder público, ninguém quer ficar à mercê do Sistema Único de Saúde. Mas eu quero falar uma coisa para você. As pessoas têm tanto medo do que está acontecendo, que ao mesmo tempo que eu penso que elas têm medo, elas nada mais estão preocupadas simplesmente com esse momento. Porque depois que passar esse momento, elas vão continuar sendo as pessoas que até então elas eram antes. Pessoas que viviam a sua vida de uma forma em que achava que está certa, quando na verdade não é assim. Você não pode fazer o que você quer ou viver como você quer e achar que está certo, porque não é assim. No mundo físico, no mundo espiritual, nós temos leis, nós temos regras, e tem muita gente que até mesmo dizendo ser cristão, está muitas vezes usando o fato
de dizer que é para se promover, para barganhar alguma coisa. E eu estou falando de gente que muitas vezes está indo para a vida pública e sequer tem noção do que é representar o reino de Deus. Representar o reino de Deus aqui na terra não é você fazer entretenimento, não é você se promover através de eventos. Representar o reino de Deus é você ser imitador de Cristo. Para ser imitador de Cristo, é preciso renunciar os péssimos hábitos, é renunciar, muitas vezes, certas condutas que depõem contra a sua vida, contra a sua pessoa. Então eu quero deixar aqui um recado para os nossos irmãos que estão se candidatando esse ano para vereador, né, para o executivo, para a prefeitura aqui em Uberaba. Eu quero dizer que nós temos visto de uma forma tão drúxula, de uma forma tão irrelevante, a forma como muitos estão se candidatando, que nem parece que é cristão, que nem parece que é aquilo que diz ser. Gente, nós estamos presenciando nas redes sociais, né, uma onda de ataque pessoal muito grande. Uma onda de ataque contra candidato A, contra candidato B. E aí são pessoas que dizem ser membro de igreja, ser obreiro na casa do Senhor. Mas eu lamento em dizer que você não é. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que com ele não se ajunta se espalha. A minha palavra para os pré-candidatos é a seguinte: que reino que você está defendendo ou que reino que você pertence? Porque a pessoa, para querer representar alguma coisa, seja na estrutura que for, ele primeiro precisa se identificar, ele primeiro precisa se projetar em relação àquilo que ele é. Se você é cristão, você precisa ter a marca de um cristão. Se você é pastor, você precisa ter a marca de um pastor. Ser pastor de nome, todo mundo está sendo. Ser membro, ser obreiro, todo mundo fala que pertence a uma igreja. E nem por isso deixou os seus péssimos hábitos para trás. E eu falo para você, que reino que você pertence, que reino que você defende, não é questão de placa, não é questão de quantidade, é questão de caráter, é questão de moral, é questão de civilidade. E hoje a gente fica vendo que hoje os chamados heróis da internet, as pessoas chegaram agora e elas querem ditar regras, elas querem dizer o que está certo e o que está errado nas redes sociais. E eu falo para você uma coisa, a Bíblia diz: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, a partir dos versículos seguintes. Então não adianta você dizer que é uma coisa quando na verdade você não tem a marca daquilo que você diz que é. Gente, vamos acordar para a vida. Eu fico vendo agora nas redes sociais o que tem de gente, o que nós temos um número gigantesco de pré-candidatos, que as pessoas sequer têm noção daquilo que eles estão querendo. Mas eles estão apostando as suas fichas. Nada contra o seu sonho, os seus projetos, as suas realizações, nada contra aquilo que você defende, naquilo que você acredita. Mas há que se aprender a separar as coisas. E agora eu falo para pastores. Você é pré-candidato a vereador ou a
prefeitura de Uberaba. Vai com o seu nome. Vai com o seu nome. E eu estou vendo, e quem sabe, e quem está ouvindo, ou quem está me vendo, você deve conhecer alguém que está muitas vezes se apropriando. Talvez a pessoa nem pastor está se apropriando do título para auto se promover, para auto se articular politicamente. E as coisas de Deus, elas não são assim. Eu sempre defendi nas redes sociais que se alguém quer ir para a vida pública, é problema seu. Nem Deus vai te proibir de você querer ir para a vida pública, você querer ser um vereador, querer ser um prefeito, um deputado, um senador. Você é livre. Mas não pense que você vai se dar bem dizendo que eu sou o pastor tal, eu sou fulano, usando de forma indevida o título para auto se promover, para auto se completar politicamente, pode ter certeza, não vai dar certo, não funciona assim. Então, vai com o seu nome, vai com a história que você acredita que é relevante, mas não fica usando placa de igreja, não fica usando, muitas vezes, o fiel, que muitas vezes sequer sabe das suas atitudes, das suas ações. Você é você e o seu rebanho é o seu rebanho. E outra coisa, ninguém é dono de rebanho. Pastor, ele não é dono de rebanho, ele apenas toma conta, ele apenas cuida do rebanho. E eu não posso me furtar de advertir muitos oportunistas que eu estou vendo nas redes sociais. E isso não é só na nossa cidade, isso tem vários lugares do país. A pessoa se vale muitas vezes da ingenuidade, da infantilidade do membro, do fiel, para chegar, para alcançar os seus objetivos. E não é assim que funciona. Você primeiro precisa aprender a separar uma coisa da outra. Você quer ser vereador? Então vá. Você quer disputar o executivo? Então vá disputar. Mas não faça do rebanho barganha política. Não faça da sua igreja um curral politiqueiro. Não faça dos seus membros, dos seus obreiros, cabos eleitorais úteis. E é o que muitos às vezes fazem. Agora, se você está chateado com esse meu vídeo, com essa minha gravação, você tem a sua resposta. Talvez você discorde do que eu estou falando. E você é livre para você me chamar para um debate, para uma conversa, ou até mesmo para você compartilhar, ou para você curtir, para comentar, enfim. Você pode pensar, pastor, eu não concordo assim. Você é livre para concordar, assim como eu também sou livre para falar o que eu estou falando. Gente, chegou a hora de parar, de ficar misturando as coisas, como sempre tem sido ultimamente. O reino de Deus não é um reino que está subjugado ou está movido por caprichos políticos e de politiqueiro que sequer tem condições de chegar lá. Se você pertence a uma grande igreja, ok. Mas não pense que você é obrigado a votar no candidato que o seu pastor escolheu ou que o seu pastor está apoiando. Não. Você é livre. Você não pode ficar com o seu corpo, mas com a cabeça dos outros. O que tem de pessoas na igreja com esse perfil não está escrito. A pessoa tem o corpo, mas tem a mente dos outros. É algo surreal no nosso meio. Então vamos parar com isso. Vai com o seu nome. Deixa de se apropriar de forma leviana, de forma tendenciosa, com título de pastor, para se promover na vida pública. As pessoas sabem quem é quem, sem contar os ataques entre irmãos,
atacando o outro, ataca um, ataca o outro, entra nos grupos, causa o terror. Em nome do quê? Em nome aí de algumas curtidas, de umas 300, 500 visualizações, alguns comentários a seu favor. Você não vai convencer por isso. Você não vai convencer por isso. Evangélicos, tendo a sua amizade comprometida por causa de política, cristãos se confrontando nas redes sociais por causa de candidatura, por causa de partido. Gente, é uma vergonha, é um absurdo. Sem contar aqueles que muitas vezes vai para um partido sem saber o que esse partido defende, sem saber o espectro ideológico desse partido. Que reino que você defende? Que reino que você pertence? Essa é a minha pergunta. Gente, não faz o menor sentido. As pessoas estão se dividindo por causa de questões políticas. Muitos estão divididos por causa de partidos. E aí desrespeita a autoridade que Deus deu sobre a vida de alguém por questões políticas. Desrespeita a chamada de pessoas que Deus chamou por questões políticas. Isso é uma vergonha. O que nós temos visto nas redes sociais é uma baixaria. Isso não é política. Isso aí são dores de cotovelo, isso aí são questões que não foram resolvidas, tudo em nome de política. É um absurdo. É lamentável a gente ver o que nós temos visto nas redes sociais. A pessoa está lá pregando, no outro dia está lá na rua alfinetando o seu irmão. A pessoa está lá amanhã sentado, ouvindo a palavra, orando, de vez em quando até chora por sentir o poder de Deus, e no outro dia está lá na rua citando o seu irmão, expondo o seu irmão, tudo em nome de política. E eu falo para você, o reino que você pertence ou que você defende, talvez não é o mesmo reino que eu pertenço e que eu defendo. Então volto a chamar a atenção dos pré-candidatos, principalmente os pré-candidatos que se dizem evangélicos. Eu espero que sejam, porque vocês, se vocês não forem, comece a rever os seus conceitos. Comece a reconsiderar o que eu estou falando aqui. Tudo em nome de política. Tudo em nome de estar 4 anos na vida pública. O reino que nós defendemos não tem fim. O reino que nós não só defendemos, mas o reino que nós pertencemos não é um reino de 4 anos. E tem muita gente que está equivocada sobre o reino de Deus. Falar que é crente, isso aí não é novidade. Até o diabo crê muito mais do que muito crente. Não é novidade. Ah, pertencer a uma grande igreja? Não é novidade. Ah, trabalho social, atividade, não. Isso não significa nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 2, a partir dos versículos seguintes. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, não é por obra. Não é por trabalho social. Nós não seremos salvos porque nós somos pessoas bondosas. Ah, porque nós praticamos o altruísmo, porque praticamos as coisas boas. Claro que não. Nós seremos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então não pense que você vai chegar
aonde você tanto deseja. Ah, porque você faz ação social. Ah, porque você distribui roupa, distribui cesta básica, distribui sopa. Ah, não, meu querido, honestamente, para e pensa. Começa a rever os seus conceitos. Talvez você pertence a uma grande igreja. Isso não quer dizer nada. Talvez você nasceu num berço evangélico. Isso também não quer dizer nada. Eu quero que você tenha a marca do reino de Deus. Eu quero que você aprenda a identificar o que é certo e o que é o errado. Porque aonde nós hoje estamos vivendo, num país aonde estão relativizando tudo. Eu ainda vou comentar sobre o relativismo cultural na pós-modernidade. O que é isso? Só uma síntese aqui desse assunto. O relativismo cultural na pós-modernidade é o seguinte, aonde tudo está sendo relativizado. Aonde a pessoa pode fazer o que ela quiser e ninguém pode falar nada. Aonde o pastor, ele faz o que ele quer e como quer, da igreja que ele pertence, com o rebanho dele, e ninguém pode falar nada. Estão relativizando tudo. As pessoas estão achando que elas são donas uma das outras. Ei, para com isso. Você tem valor. Você não tem preço. Foi pago um alto preço de sangue pela sua alma. Então não se venda. Não se venda. Não faça parte de panela na igreja que você pertence. Não fica participando desse grupinho que muitas vezes é formado até pelo próprio pastor. Cuidado com os interesses escusos e drúxulos, muitas vezes, da igreja que você pertence. Não estou aqui incitando ódio, não estou aqui incitando uma revolta, não estou aqui incitando você a se rebelar contra o seu pastor. Claro que não. Eu quero que você aprenda a discernir entre uma coisa e outra. Você não é obrigado a aceitar tudo a goela abaixo. Você não só não é obrigado, como você não deve. Você é um ser humano que pensa, você é um ser humano que tem inteligência, você é um ser humano que tem vontade própria e você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, cuidado com esses oportunistas, com esses aproveitadores nas redes sociais, cuidado com essa gente que está fazendo de tudo para chegar no poder e se dizem cristão. E de quebra se dizem ser cristão. Então, cuidado. Começa a avaliar as pessoas que você está andando. Porque nem todos que andam com você têm os mesmos propósitos que você. Nem todos que estão com você têm a mesma fé que você. Então, cuidado. As pessoas estão relativizando tudo. Quando se fala em pecado, a primeira coisa, pastor, não julga. Quando se fala em prostituição na igreja, não pode falar em prostituição? Pastor, o senhor também pode ser pego numa situação dessa? Estão relativizando tudo dentro, muitas vezes, da igreja. Deus está cobrando da humanidade alguma coisa. Deus requer alguma coisa. Mas as pessoas estão tão vidradas, com uma ideia tão fixa do materialismo, a qualquer preço, que para elas tanto faz. Se Jesus vir ou não vir, para muitas, tanto faz. Eles querem chegar no objetivo. Eles querem chegar aonde eles tanto têm lutado para chegar. Então, dizer que pertence a uma igreja não é muita coisa. Dizer que nasceu num berço evangélico também não é muita coisa. Então eu falo para você, cuidado. Cuidado. Procure uma igreja séria. Procure um pastor sério, bem casado, de família, uma pessoa comprometida com o reino de Deus, comprometida com a palavra. Cuidado com esse politiqueiro de última hora, que faz barulho aos quatro cantos da cidade,
e que não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com o rebanho, não tem compromisso com o membro, com a ovelha que Deus confiou para que esse viesse cuidar. Cuidado com quem você está compartilhando os seus sonhos, os seus projetos, as suas realizações. Olha, nós temos que aprender a discernir entre uma coisa da outra. As pessoas estão relativizando tudo, sabe por quê? Porque renúncia não é algo simples. Para se renunciar, requer que a pessoa abra mão de muita coisa que ela gosta. Então, existem pessoas que não querem renunciar. Reino de Deus é renúncia. Reino de Deus é compromisso. Reino de Deus não é barulho. Reino de Deus não é excesso de campanha. Reino de Deus não é placa. Reino de Deus não é movimentos. Reino de Deus não é cair pelo poder de Deus. Reino de Deus é caráter, é comprometimento, é renúncia, é acima de tudo imparcialidade. Essa que é a palavra. Cuidado. Cuidado com aquilo que está norteando os seus pensamentos. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com as pessoas que frequentam a sua casa e diz que são cristãos e diz que são servos de Deus. Muito cuidado. As redes sociais se tornou um campo fértil de plantonistas sensacionalistas de última hora. Então falo para você, porque eu sei o que é ter um rebanho. Eu conheço o rebanho que eu tenho e o rebanho que eu tenho conhece o pastor que tem. Estamos aí em um momento de muita dificuldade com essa pandemia. Mas eu falo para você uma coisa. Depois que tudo isso passar, você vai ver se as pessoas não vão voltar à sua vida normalmente. Sabe por quê? Porque elas não têm medo do que está acontecendo. Elas apenas querem se preservar para depois voltar a praticar a sua vida normal, naturalmente. Mas a palavra do Senhor nos diz: ouvirão rumores de guerra, terremotos em vários lugares, mas ainda não será o fim. Não é o fim. Pastor, não é o fim? Não é o fim. Pastor, mas tudo que está acontecendo é bíblico? É, mas não é o fim. Jesus falava do final dos tempos há 2000 anos atrás. Então, não fique chocado. Então, não fique preocupado. Não fique com esse medo. Não adianta a pessoa ficar preocupada, não adianta o medo, não adianta máscara, não adianta o álcool em gel, não adianta lockdown, não adianta isolamento horizontal ou vertical. Se você ainda não fez um compromisso com Deus, Deus sabe que quando tudo isso passar, as pessoas vão revelar aquilo que realmente elas queriam. É que passasse esse momento para voltar a fazer aquilo que elas tanto gostam, ter a sua liberdade, ter a sua vida sem regra, sem limite. E Deus está no controle de tudo. E eu falo para você, não adianta você chorar. Não adianta você questionar, você pesquisar, como será a vinda do Senhor. A Bíblia diz, Paulo diz que será num abrir e fechar de olhos. Lá em 2 Coríntios capítulo 15, o versículo 52. Ou 1 Coríntios 15, 52. Num abrir e fechar de olhos. E se disser para você que o Cristo está ali ou aqui, não acredite. Não acredite. Jesus virá como um ladrão. Na hora em que nós menos percebemos, ele virá buscar a sua igreja.
E talvez eu estou falando com você que está um pouco em cima do muro, que está, quem sabe, pastor, eu tive algumas decepção com igreja, com pastores, eu decidi ficar em casa, eu não quero mais saber de igreja, não quero... Eu não estou falando para você se preocupar com a igreja, com placa. Eu quero que você faça um compromisso com Deus, ou refaça a sua aliança com Deus, porque Deus, Ele está no controle. E a palavra do Senhor diz, agindo Deus, quem impedirá? Talvez o seu casamento está por um triz. Talvez você está com portas fechadas. Talvez você um dia pertenceu a uma grande igreja. Talvez você teve uma decepção. Falo para você, volta para o Senhor enquanto é tempo. Volta para Ele. Coloca nas mãos do Senhor toda a sua dificuldade. Ele quer completar aquilo que Ele começou na sua vida. Então, vamos tomar cuidado. Gente, a coisa é muito séria. E às vezes as pessoas pensam que é muito simples. Não brinque com coisa séria. Leve a Deus a sério. O máximo que você puder. Você pode brincar comigo, você pode brincar com qualquer um. Mas a Bíblia diz que de Deus ninguém se escarnece. Amém? Deus abençoa poderosamente. Deixa aqui o seu comentário, ou a sua curtida, ou entre em contato comigo, né? Quero poder conhecê-lo, quero poder ajudá-lo numa oração, numa visita, enfim, aquilo que tiver ao nosso alcance, eu quero poder ajudar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe poderosamente.